O vídeo de hoje é sobre hiperglicemia e o protocolo de Yale, como fazer da forma prática. A hiperglicemia no paciente grave, crítico de UTI, ela se relaciona com piores resultados e maior mortalidade. Uma faixa de glicemia normal ela está entre 170 e 180 miligramas por decilitro. Quando a glicemia fica persistentemente acima de 180, precisamos fazer uso da insulina regular venosa contínua. E com isso, precisamos ter cuidado com a hipoglicemia, que pode ser causada pela insulina. Para evitar esse tipo de contratempos, são necessários protocolos bem estabelecidos de uso de insulina venosa contínua e monitorização da glicemia capilar. Qual protocolo que vamos usar depende da causa da hiperglicemia do paciente. Já falamos sobre as causas relacionadas à cetoacidose diabética. Hoje a gente vai falar sobre o protocolo de Yale, que é indicado para aqueles pacientes que são críticos com hiperglicemia não relacionada à cetoacidose diabética. Então, os pacientes que vão ter casos relacionados à sepse, a alterações do sistema nervoso central e outras causas. Para a gente iniciar um protocolo de Yale, tem que ter 3 ou mais medidas de glicemias acima de 180, com intervalo curto de tempo, entre 1 a 2 horas. Então, se a glicemia fica acima de 180 persistentemente por mais de 2 horas, a gente já tem a indicação de iniciar o protocolo de Yale. Para isso, vamos preparar a mesma solução de insulina venosa que preparamos para a cetoacidose diabética. Então, a insulina contínua é preparada com insulina regular 25 unidades, mais soro fisiológico 250 ml. Lembrar sempre de preencher o equipo e desprezar 50 ml da solução inicial e lembrar que a vazão vai ser sempre de acordo com a variação da glicemia capilar de 1 em 1 hora, diferente da insulina contínua na cetoacidose diabética, onde a vazão de insulina ela não modifica. Nosso alvo de glicemia é por volta de 180. Abaixo disso, precisamos desligar nossa insulina contínua. Temos que ter cuidado com aqueles pacientes que estão mal perfundidos, pacientes com sepse, com choque séptico, as extremidades vão estar frias e isso vai alterar a glicemia capilar. Muitas vezes vamos ter que comparar com a glicemia do laboratório ou fazer em outros locais, como no lóbulo da orelha. A glicemia ela é aferida de 1 em 1 hora e sempre vamos pausar a insulina contínua se a glicemia for menor que 180. E 30 minutos após pausar a insulina contínua, precisamos verificar outra glicemia capilar, porque o efeito da insulina regular é por até 30 minutos. Então, esse é o protocolo que conhecemos, onde tem alguns passos para essa tabela do Excel ser preenchida. Passo número 1 é preencher o nome e o peso do paciente. Aqui no nosso exemplo, o paciente tem 10 quilos. E o segundo passo é colocar o primeiro valor de glicemia e estabelecer a vazão inicial. Então, a glicemia inicial foi 350 e o fluxo inicial de insulina ficou determinado como 3,5. O passo 3 é ir para a tabela 1, onde a gente vai verificando a glicemia de hora em hora e calcula a velocidade com que a glicemia caiu ou aumentou. Observem que a primeira linha da tabela 1 é glicemia aumentou. E abaixo dela, todas as linhas são de glicemia ou inalterada ou glicemia que cai, dependendo sempre da velocidade da queda. O passo 4 é a gente verificar a conduta a ser tomada a partir do grau da queda da glicemia ou a partir do aumento da glicemia de hora em hora. E por último, o passo 5, que é ver a vazão atual do fluxo de insulina, que está ali na coluna da esquerda, e com isso somar ou diminuir o chamado delta, que é esse triângulo aí. Então, temos duas colunas, de um delta ou dois deltas. E a conduta vai ser sempre determinada pela tabela anterior, a tabela de cima, a tabela 1. Fica mais fácil de entender quando a gente vai para um exemplo prático, como a gente vai agora. A gente vai para o exemplo A e depois a gente vai para o exemplo B.
Começando no exemplo A, temos o nosso paciente de 10 quilos, com a glicemia inicial de 350 e o fluxo inicial de insulina de 3,5. Então, nossa primeira hora, a insulina vai estar na nossa bomba a 3,5 ml hora. Passado uma hora, a glicemia do paciente aumentou para 368. Com isso, a gente vai olhar na tabela número 1, que é o passo 3. Em que local a gente vai encaixar esse aumento de glicemia? Só tem a primeira opção, que é a primeira linha. Quando a glicemia aumenta, a gente precisa aumentar 2 vezes o delta. Então, o próximo passo é a gente ver qual o fluxo atual de insulina. O fluxo atual de insulina é 3,5 ml hora. Então, assim, essa é a primeira linha, que é menor que 4 ml hora. E 2 vezes o delta é a tabela da direita, onde está aí que isso corresponde a 2 ml hora. Assim, a gente vai somar 3,5 ml hora mais 2 ml hora e a nossa bomba vai ser colocada em 5,5 ml hora. A dica é que sempre que a glicemia aumenta, a gente não precisa calcular velocidade de queda. É sempre aumentar 2 vezes o delta, mas sempre precisamos verificar o fluxo atual de insulina. Vamos ver nos próximos exemplos que isso vai ficando cada vez mais fácil de entender. Seguindo nesse mesmo exemplo A, a nossa glicemia prévia era 368 e a gente sabia que a vazão ficou a 5,5 ml hora. A nova glicemia agora é 300, ou seja, a glicemia caiu. Se a glicemia caiu, obrigatoriamente precisamos calcular a velocidade da queda. Então, 368 menos 300 deu uma queda de 68 miligramas decilitro hora. Na nossa tabela 1, a gente vai encaixar isso aqui nessa faixa, entre 41 e 80 de queda. A glicemia caiu entre 41 a 80 miligramas por decilitro hora. E nesses casos, está escrito aí que a conduta não altera. Com isso, a minha glicemia, a minha insulina vai continuar a 5,5 ml hora. Ainda no exemplo A, próxima glicemia, então a glicemia prévia era 300, com fluxo de insulina em 5,5 ml hora, que a gente não alterou na última hora, e nossa glicemia agora é 175. Eu poderia muito bem calcular 300 menos 175 e ver que deu 125 mg decilitro hora, que seria a última linha da tabela 1, quando a glicemia cai acima de 120 mg decilitro hora. E a conduta é parar a infusão por 30 minutos e reiniciar. Porém, a gente sabe que toda vez que a glicemia estiver menor ou igual a 180, devemos pausar a glicemia e medir a insulina meia hora depois. Então, no momento, o que temos que fazer é desligar a insulina. É importante que a gente faça uma tabela do próprio paciente. Então, nesse caso, digamos que a gente começou o protocolo ao meio-dia, a primeira era 350, a vazão 3,5. Depois subiu para 368, a vazão subiu para 5,5. Caiu para 300, a conduta foi manter em 5,5. Caiu para 175, a gente pausou a insulina. E aí, lembrar que toda vez que a gente pausa a insulina, a gente precisa meia hora depois, nesse caso, fazer uma nova glicemia, porque ela caiu para baixo de 180, ficou em 175. Vamos agora para o exemplo B. É o mesmo paciente com 10 quilos, a glicemia inicial dele 350, o fluxo inicial de insulina 3,5 ml hora lá na nossa bomba. Uma hora depois, a glicemia caiu para 320. Toda vez que a glicemia cai, a gente precisa fazer uma subtração. Então, 350, que era a glicemia prévia, menos 320, caiu 30 miligramas decilitro hora. Isso na nossa tabela 1 fica ali na segunda linha, que é glicemia inalterada ou glicemia que cai entre 1 a 40. Nesse caso, a conduta é aumentar uma vez o delta. Então, o próximo passo é a gente ver o fluxo de insulina, que era 3,5, ou seja, na primeira linha, menor que 4 ml hora. Então, o que é uma vez o delta? É exatamente 1 ml hora. Então, a gente vai pegar o fluxo atual, que é 3,5, somar com 1 ml hora, e assim a gente chega à nossa nova vazão de insulina, que é 4,5 ml hora.
Seguindo nesse nosso exemplo B, então a gente tinha que a glicemia anterior 320, o fluxo de insulina de 4,5, a glicemia atual, então agora foi 235. Como a glicemia caiu, a gente precisa fazer uma subtração. Então, 320 menos 235 dá uma queda de 85 mg por decilitro hora. Isso na nossa tabela 1 vai se encaixar aqui. Glicemia caiu entre 81 a 120. E a conduta é reduzir uma vez o delta. Então, vamos lá ver onde está o nosso fluxo de insulina no momento. Então, a gente está com 4,5 ml hora, então a gente está na segunda linha ali, entre 4,1 e 8 ml hora. E a gente vai subtrair uma vez o delta, que corresponde a 2 ml hora. Então, 4,5 ml hora menos 2 ml hora, o nosso novo fluxo de insulina é 2,5 ml hora. Então, nossa glicemia prévia era 235 e nosso fluxo de insulina estava em 2,5 ml hora. A nova glicemia subiu para 380. Sempre que a glicemia sobe, eu não preciso fazer nenhuma conta. Eu só preciso ver que sempre que ela sobe, eu tenho que aumentar 2 vezes o delta. Então, o nosso fluxo de insulina estava de novo na primeira linha, porque estava abaixo de 4 ml hora. E 2 vezes o delta corresponde a 2 ml hora. Então, a soma é 2,5 ml hora mais 2 ml hora. Isso dá igual a 4,5 ml hora. Esse é o novo fluxo de insulina. Ainda nesse exemplo, então, a minha glicemia tinha subido para 380, o fluxo estava em 4,5 ml hora. A glicemia atual, então, caiu para 255. Aí que se caiu, eu preciso fazer uma subtração. 380 menos 255 foi uma queda na velocidade de 125 mg decilitro hora. Isso corresponde a essa última faixa, onde acima de 120 mg decilitro hora precisamos pausar a infusão de insulina por 30 minutos e, após esses 30 minutos, reiniciar reduzindo 2 vezes o delta. O que significa isso? Significa que minha vazão estava em 4,5 ml hora, que é a segunda linha. Eu preciso reduzir 2 vezes o delta, que corresponde a 4 ml hora. Então, 4,5 menos 4, eu vou reiniciar 30 minutos depois a meio ml hora. Quando vamos lá para aquela tabela do nosso paciente, então, às 12 horas era 350, era 3,5 ml hora. Às 13 horas, 320, 4,5 ml hora. Às 14 horas, 235, 2,5 ml hora. Às 15 horas, 380, 4,5 ml hora. Às 16 horas, 255. A gente precisou desligar. Às 16h30, eu não precisei fazer uma nova glicemia e só reiniciei a meio ml hora, porque a minha glicemia anterior das 16 era 255, ou seja, acima de 180, diferente do primeiro exemplo que usamos.